Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Existem leis que Deus tenha dado para as pessoas poderem ter um casamento feliz? Certas pessoas usam certas indicações bíblicas e as aplicam incorretamente, pensando que o homem pode ser um chefão a maltratar as mulheres e as mulheres têm que ser submissas a quaisquer desejos dos homens. Mas isso não é o que Deus nos diz. Então, o que é que a Bíblia diz acerca das regras para termos um casamento feliz? O que é que a Bíblia diz? Então, hoje, queridos irmãos, quero falar acerca de 3 princípios importantes que são princípios que fazem com que uma pessoa possa ter um casamento feliz. Em primeiro lugar, Deus criou o casamento. É preciso entender isso. Vamos começar a ver em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 e depois versículo 20. Gênesis, capítulo 2, versículo 18 e 20. 2, 18 e 20. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idónea. E depois no versículo 20 diz: deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e todos os animais selváticos para o homem, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. E depois, por isso, Deus fez com que Adão adormecesse e de uma costela criou a mulher, tirando uma costela dele. Vemos aqui que Deus estabeleceu o casamento entre o homem e a mulher. Deus fez uma mulher idónea, uma auxiliadora para o homem. Ora, o termo de auxiliadora, o termo de, digamos assim, de uma pessoa que dá um auxílio, uma ajuda ou um amparo, é o mesmo termo que é usado quando se refere a Deus, que é o nosso amparo, que é a nossa ajuda, que é o nosso auxílio. E por isso o termo de auxiliadora idónea não tem nada que seja inferior à mulher. Aliás, o Espírito Santo de Deus é o nosso Consolador, mesma palavra em grego que significa auxiliador, aquele que nos dá um auxílio, que nos consola, que nos ajuda. E por isso a esposa é para ser uma ajuda, um auxílio, um amparo ao homem. Perdão, não é para ser um impedimento. E isso é uma maneira muito importante para nós entendermos o significado aqui. Veja então no versículo 24 e 25 de Gênesis, capítulo 2. Diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une ou se apega à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua esposa, estavam nus e não se envergonharam. E então tornam-se uma só carne, tornam-se uma só pessoa. E por isso talvez aqui que Deus deu princípios para governar o casamento. Deus nos criou, macho e fêmea, mas com um potencial espiritual igual. Deus não nos criou como Adão e João, mas nos criou como Adão e Eva. E por isso nos criou macho e fêmea com uma igualdade espiritual do que podemos vir a ser. Somos ambos na imagem de Deus, como se lê em Gênesis capítulo 1, versículo 27, no capítulo anterior diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. À imagem de Deus. Temos cabeça, temos braços, temos boca, temos olhos, somos à imagem de Deus. Mas nos fez de uma maneira para estarmos juntos, para podermos ser um, quando nos unimos numa relação sexual que é abençoada pelo casamento, que é, digamos assim, assinada, é abençoada pelo casamento.
E por isso é para serem uma carne. Sim, existem diferenças entre o homem e a mulher, mas foi Deus que criou essas diferenças entre o homem e a mulher para um complementar o outro. Vejam como está escrito aqui, em que Jesus disse em Mateus capítulo 19, versículo 4 e 5. Mateus 19, versículo 4 e 5. Diz assim: então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, aquele que criou, que sabemos que foi Jesus Cristo, que todas as coisas foram criadas por ele e através dele, que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher. Desde o princípio nos fez homem e mulher, com esta diferença. E disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus Cristo apoiou esta dizer aqui do Antigo Testamento, pois, ao fim de tudo, foi ele próprio que disse quando ele era o Verbo, antes de se tornar um homem com o nome de Jesus Cristo. E por isso, está aqui como Deus nos criou, com o propósito, para termos um relacionamento, para sermos uma carne. Por isso, o casamento foi intencionado por Deus para ser para a vida, porque nos tornamos uma carne, até onde nós morrer. Somos uma carne. Há um compromisso para a vida inteira. E essa é a primeira regra de termos um casamento saudável. Nos tornamos uma carne após o casamento e esse é um compromisso para a vida eterna. Isto é, o relacionamento físico, mental e emocional, físico, tornando-se uma carne, através do ato sexual, tornam-se uma carne, e esse é abençoado para ser assim, após o casamento. E por isso o casamento é um relacionamento de uma carne. E isso implica um compromisso pela vida inteira. Então, como vemos, esse relacionamento que não é só físico, entre o homem e a mulher, também é mental, isto é, precisam estar, digamos assim, na mesma página, quer dizer, ter mesmos de acordo, as mesmas ideias, as mesmas esperanças, os mesmos sonhos, porque se tornam um. E é uma mulher para um homem. Uma mulher para um homem. E então há uma certa preocupação, há um certo carinho de um para com o outro. Uma preocupação, um carinho, uma emanação de carinho de um para com o outro. E por isso Jesus continua a dizer no versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. O que Deus ajuntou, o homem não deve de separar, não deve de causar divórcio. No entanto, vejam, continuando a ler aqui no versículo 7, replicaram-lhe, porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar. Não, Moisés não mandou dar carta de divórcio, Moisés autorizou. E Jesus Cristo explicou porquê. Diz aqui no versículo 8. Explicou porquê, não mandou, mas autorizou, por causa da dureza do vosso coração. Porque eram carnais. Por isso é que Moisés vos permitiu, não é mandou, vos permitiu divorciar-se da vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Não foi assim da maneira que Deus quis e intencionou. É por causa da vossa carnalidade, da vossa dureza de coração. Por isso, Deus permitiu o divórcio. E uma das razões
é imoralidade sexual. Porque diz aqui Jesus Cristo no versículo 9: eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus Cristo aqui é muito forte e muito direto acerca das relações sexuais que fazem o homem e a mulher um corpo, uma carne, que deve ser só no casamento, e qualquer coisa ilícita fora do casamento é pecaminoso. Vemos aqui que houve certas leis que Deus permitiu a Moisés adicionar, por causa da carnalidade, da dureza dos corações deles. Há certas leis no Antigo Testamento, que são leis físicas, que são para ser aplicadas a pessoas que têm uma mentalidade, uma dureza de coração. Mas o ponto aqui importante é que se tornam uma carne. Porquê? Para nos ensinar uma lição ainda maior. O homem e a mulher tornam-se uma carne para nos ensinar uma lição ainda maior. Vejamos essa lição em Efésios capítulo 5. Venham comigo, se faz favor, a Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, começando no versículo 30. Diz assim: porque somos membros do seu corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Porque nós, espiritualmente, vamos nos casar como a noiva, vamos nos casar com o noivo, que é Cristo, para sermos parte integral de um casamento espiritual no futuro. Mas agora somos partes desse corpo, que é a Igreja de Deus. Somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos, como diz na Almeida Corrigida e Fiel. Eis que, porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe. E aqui estão as regras do casamento. O homem deixa o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. À sua mulher, isto é, depois do casamento, e depois se tornarão uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Como disse, há uma grande lição aqui, e a grande lição é o significado de Cristo, que é o marido, e a Igreja, que somos nós, como membros da Igreja, e somos unidos para virmos a ser um, como Jesus Cristo e o Pai são um. Não obstante, versículo 33, cada um de por si também ama a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Vê-se aqui que este ato do homem e mulher se tornarem uma só carne é simbólico. É simbólico, ou digamos assim, é representante do corpo espiritual de Jesus Cristo, que é a Igreja de Deus. É o Espírito Santo que nos batiza e que nos põe dentro desse corpo único após do batismo da água, que esse batismo do Espírito Santo é feito após o ministro da Igreja de Deus, um ministro que seja oficialmente declarado como ministro de Cristo, que faz essa responsabilidade de pedir a Deus para cumprir a sua promessa de mandar o Espírito Santo para essa pessoa. Então põe essa pessoa dentro do corpo espiritual de Jesus Cristo, que é conhecido no Novo Testamento como a Igreja de Deus. São postos dentro do corpo de Cristo, que está nomeado, guardado pelo nome do Pai. Toda a família, como lemos na Bíblia, toda a família é guardada pelo nome do Pai,
que é de Deus. Por isso é que se chama a Igreja de Deus. Sim, existem várias igrejas que se chamam Igrejas de Deus, mas não se comportam como a verdadeira Igreja de Deus. Estamos aqui a falar da verdadeira Igreja de Deus, que é um organismo espiritual em que as pessoas são postas através do batismo do Espírito Santo, que acontece após a imposição das mãos, através da oração do ministro de Deus, do ministro Jesus Cristo, para lhe ser dado o Espírito Santo após o batismo da água, de acordo com a instrução em nome de Jesus Cristo. E esse batismo põe essa pessoa para dentro do corpo de Cristo. O que põe a pessoa no corpo de Cristo é o Espírito Santo. Queridos irmãos, por isso, as leis do casamento formam a base de um relacionamento com Deus e como esse relacionamento deve ser. Qual é a base? A base é um compromisso para a vida inteira. O casamento é um compromisso do homem e da mulher para serem um até a vida inteira, até a morte os separar. O batismo, igualmente, representa um compromisso para a nossa vida eterna inteira. E por isso, esta analogia, comparação entre o casamento físico e o casamento espiritual, entre a noiva, que é a Igreja de Deus, e a cabeça da Igreja de Deus, que é Jesus Cristo, que é, digamos assim, o noivo. Esse é um dos grandes, importantes significados do casamento, representando e apontando para o significado da Igreja, e por isso o compromisso do casamento é para a vida inteira, que é simbólico do compromisso que fazemos ao batismo. Isso é uma lei muito importante e básica para termos um feliz casamento. Uma segunda grande lei importante para termos um feliz casamento é amor. Porque precisamos ter uma preocupação altruísta para com os outros no casamento, particularmente para com a nossa esposa e com os nossos filhos. Isto é um amor. Um amor para com os outros, mais do que amor para com nós próprios, ou pelo menos como para nós próprios. O padrão seria como Jesus Cristo nos amou. E por isso, certamente, o nosso marido ou a nossa esposa, dependendo se está a falar de uma senhora ou de um homem, o nosso marido, o nosso esposo, precisamos ter para com ele ou para com ela um amor muito especial. Porque esse amor faz com que nós nos ajude a sermos uma carne. Vejamos então em Efésios capítulo 5, versículo 25. Diz assim, Efésios 5, versículo 25, diz assim: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Maridos devem de amar a esposa, tal como Jesus Cristo ama a Igreja. Somos nós membros da Igreja. Jesus Cristo ama a Igreja, protege a Igreja, ajuda a Igreja a crescer. Queridos irmãos, precisamos, como maridos, ter o mesmo carinho que Jesus Cristo tem para com a Igreja. Jesus Cristo é o exemplo de como o nosso casamento deve de funcionar. Como é que Jesus Cristo ama a Igreja? Como é que Jesus Cristo ama você? Ele é um ditador? Não. Jesus Cristo tem carinho e amor e cuidado para com você. Sim, Jesus Cristo quer que você lhe obedeça para o seu bem. E quando há arrependimento, Ele só nos dá benções.
mas Ele quer nos amar para o nosso bem. Ele ama-nos para o nosso bem e por isso quer que nós o obedeçamos para o nosso bem. E por isso, como é que você trata a sua esposa? Porque nós, os homens, somos o cabeça da nossa esposa. Não é de outras mulheres, só da nossa esposa. E como é que você trata a sua esposa? Precisa de pensar, como é que Jesus Cristo trata a você? Você está a tratar a sua esposa da mesma maneira? Se você está a maltratar a sua esposa, se está a abusar, é essa maneira como Jesus Cristo trata com você? Não. Jesus Cristo é a cabeça. E temos que ter o mesmo respeito pela nossa esposa, como Jesus Cristo tem respeito e carinho para connosco. Agora mantenham uma marcazinha aí neste local, aqui na Bíblia, porque vamos voltar a este ponto daqui a pouco, mas quero que olhem para Tito, capítulo 2, versículo 4. Tito, capítulo 2, versículo 4. Em Tito, capítulo 2, versículo 4, está aqui a falar acerca das senhoras mais idosas, como educarem as mais jovens, e diz assim que as senhoras mais idosas, mulheres idosas, devem de instruírem as jovens recém-casadas a fazer o quê? A amarem ao marido e aos seus filhos. Não é só os homens que têm que amar as esposas, as esposas têm que amar o esposo. São ambos. É uma grande lei de casamento. É o amor. O amor e carinho de um para com o outro. Isto é importante. O amor é a base, é a fundação do relacionamento, do casamento, para ser um casamento feliz. Queridos irmãos, Deus fez o casamento possível, fez a nós, homem e mulher, porque nos criou. Mas Ele mandou o seu Filho, o único Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós, para nos salvar. Jesus Cristo é a nossa cabeça. Ele morreu por nós, para nos salvar. Isso representa o amor de Deus. Não é uma cabeça que está a maltratar a esposa. Não, morreu pela esposa. Jesus Cristo morreu por nós, deu a sua vida por nós. Nós, como maridos, o nosso compromisso, o nosso amor é de servir às nossas esposas, dar a nossa vida por elas. Por ela, nossa esposa. Isso é o exemplo de amor que nós, devemos de seguir. Deus fez isso possível para nós termos um relacionamento com Ele, baseado em amor. Mandou-nos o seu Filho morreu por nós. Ele, Jesus Cristo, é a cabeça da Igreja, tal como nós devemos de dar às nossas esposas, da nossa vida, de tudo que é nosso, para o bem da esposa. Tal como Jesus Cristo deu a sua vida, baseada em amor, para nós podermos ser salvos e para podermos crescer no conhecimento cristão, para crescermos à plenitude da estatura de Jesus Cristo. Igualmente, nós como maridos devemos de sacrificar e de dar da nossa vida às nossas esposas para elas poderem crescer espiritualmente e fisicamente, felizes neste matrimónio. Queridos irmãos, está claro, Jesus Cristo nos perdoa. Nos perdoa, debaixo da condição de que temos um arrependimento, que agora estejamos revestidos com um novo homem para servir a Deus com uma nova vida. O novo homem, não é o velho homem, é o novo homem, para servir a Deus. Isto é, para, com as nossas responsabilidades, cumprir as nossas próprias funções como membros da Igreja. Exatamente, a mulher tem as suas funções como membro da família.
a mulher e o esposo fazem uma família nova, uma só carne, e têm as suas funções, os seus papéis a executar, a fazer. Em Efésios, continuando então onde eu pedi para marcarem aí, porque íamos voltar lá, como disse, então em Efésios capítulo 5, versículo 22, vê-se assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Aqui está uma função. Nós nos deu papéis ou responsabilidades ou funções a executar no casamento. Primeiro, queridos irmãos, a primeira regra é precisamos de estar comprometidos pela vida inteira. A segunda regra é que precisamos ter amor de um para com os outros. Ambos têm que amar um ao outro. E a terceira regra é que nós temos papéis ou funções a fazer, a executar, para que o casamento seja feliz. Deus declarou quais são as nossas funções, quais são os nossos papéis. Declarou que o papel do homem é para ser a cabeça e o papel da mulher é para ser submissa à cabeça. É o que Deus declarou. Diz assim: as mulheres sejam submissas, diz aqui em versículo 22, ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como nós precisamos ser submissos ao Senhor. A Jesus Cristo. Nós somos submissos a Jesus Cristo. As mulheres são submissas ao seu próprio marido. Note-se que é o seu próprio marido. Não é outros maridos, não é outros homens, não é submissas a todos os homens. As mulheres são submissas ao seu próprio marido. Igualmente, o homem é a cabeça da sua esposa, não é a cabeça de outras mulheres, de mulheres de esposas de outros homens, não. O homem é só a cabeça da sua esposa na sua família. E por isso continua aqui no versículo 23 e 24. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Não é aos outros maridos, ao seu marido. Aqui vemos um relacionamento que nós temos com Jesus Cristo, que vemos em outros locais, que vamos ver daqui a pouco. Jesus Cristo por si próprio está submisso ao Pai, e vemos este relacionamento de submissão. Nós temos que ser submissos a Cristo, e as mulheres têm que ser submissas ao marido, ao seu próprio marido. Nós somos submissos a Cristo, e Cristo é submisso ao Pai. Há este relacionamento na família de Deus. Estamos a falar aqui de uma família, a família de Deus. E o que Jesus Cristo, e aqui Paulo está-nos a explicar em Efésios, o que Jesus Cristo quer é um relacionamento de família, tal como na família espiritual de Deus. E por isso está aqui a falar acerca de uma atitude voluntária da mulher, da esposa, de ceder, de cooperar, de assumir a sua própria responsabilidade feminina e de carregar as suas próprios fardos ou responsabilidades que tem a fazer como a esposa. Mas o ponto aqui é que é uma atitude voluntária. Não é uma atitude forçada pelo homem. Nós voluntariamente nos submetemos a Cristo. Não somos forçados por Cristo a nos submetermos a Ele. Sim, se não nos submetemos a Cristo, se não nos submetemos às leis de Deus voluntariamente, vai haver castigos. Certamente haverá consequências. Mas precisamos de fazer isso voluntariamente. E por que é que então a mulher se submete numa atitude voluntária ao seu esposo? Porquê? Porque o marido a respeita, a honra, trata ela de uma maneira de vida, tem o melhor interesse dela sempre em mente. E por isso a mulher voluntariamente deseja se submeter ao marido, porque o marido é um marido tão bom, carinhoso e cuidadoso e amoroso para com ela. Tal como nós voluntariamente queremos submeter a Cristo, porque Cristo
é o nosso Senhor tão carinhoso, tão amoroso, tão misericordioso para conosco. É o mesmo relacionamento que precisamos ter entre homens e mulheres, entre marido e esposa, assim como nós, entre nós e Jesus Cristo. E por isso, queridos irmãos, Deus ordenou a posição ao homem de ser o chefe da família. Foi Deus que ordenou essa posição. E ordenou essa posição porque criou o homem primeiro. E, pelo propósito da criação, ele pôs o homem em autoridade. E por isso o homem precisa de ser o chefe e líder da família. Mas o chefe e líder de uma maneira respeitosa e cristã, como Cristo, para o bem da sua família. Não é um ditador, não é uma pessoa que trata mal a sua esposa, mas é de uma maneira carinhosa e com amor para com a sua esposa, tratando ela bem, respeitando ela as necessidades dela. E por isso, a cabeça é que guia o resto do corpo, não é? É a cabeça que está em controle do que o nosso corpo faz. É a cabeça que diz à mão, vai para aqui ou vai para ali. É a cabeça que diz aos pés, vá para aquele lado ou vá para aquele outro lado. É a cabeça que diz aos olhos, olha para aqui ou não olhas para aqui. Todos os membros do corpo estão submissos voluntariamente à cabeça. Foi assim que Deus fez. E esse é o significado que nós devemos ter no casamento. Porque a cabeça não está a pensar e dizer, olha, eu quero pôr a mão aí no fogo para queimar a mão, para magoar a mão. Não, a cabeça nunca diz. Está sempre a cuidar da mão. Porque se a mão magoa, a cabeça protege a mão. Porque não queremos que a mão se magoe. É a mesma coisa com nossas barrigas, com o nosso estômago, com os nossos ombros, seja que for, que partes ou membros do corpo. É a mesma maneira. Por isso, a cabeça guia o resto do corpo. Para o bem do corpo. O chefe da família, o pai, na nossa família humana, o esposo, tem a responsabilidade de fazer o que é bem para essa família, de cuidar, de prover para essa família. E todos os membros do corpo são importantes. Você não pode dizer, olha, eu não preciso do estômago. Você não pode dizer, olha, eu não preciso do fígado. Você não pode dizer, olha, eu não preciso do coração. Todos os membros do corpo funcionam para o bem do corpo. Têm responsabilidades, têm papéis, têm funções a executar. Por isso, as esposas têm uma função a executar na família também. Tal como o homem tem uma função a executar para o bem da família. E por isso, o papel, a responsabilidade do homem é uma de ensinar e guiar a família de um caminho amoroso, de um caminho correto. Jesus Cristo nos guia, servindo-nos. Sim, Jesus Cristo nos guia servindo-nos, servindo a nós. O quê? Para que nós possamos ser salvos e para que nós possamos crescer no caráter dele. Para chegarmos à plenitude do caráter de Jesus Cristo. É dessa maneira que Jesus Cristo nos serve. Por isso, nós, como maridos, devemos de servir a nossa própria esposa e a nossa própria família. Porquê? Para que eles possam crescer de uma maneira saudável. Para que possam crescer espiritualmente e fisicamente de uma maneira saudável. Por isso o homem também se submete à sua família, à sua esposa, aos seus filhos. Como? Porque está a servir a eles de uma maneira de carinho, e essa servidão é um ato de submissão. E por isso o homem é um líder servente,
servindo as necessidades da família, da sua esposa e dos seus filhos. Vejam, por isso é que diz em Efésios, capítulo 5, capítulo 21. Efésios 5, capítulo 21, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Submetem-se, sejam submissos um ao outro. Sejam sujeitos um ao outro. É uma ação de submissão de um ao outro. No temor de Cristo. Precisamos ter o temor de Deus. E precisamos ter aquele temor de Cristo. Queridos irmãos, o ato de sermos submissos não quer dizer que sejamos cidadãos de segunda classe ou terceira classe. Não, porque espiritualmente somos iguais. Espiritualmente vamos ser iguais no reino de Deus. Porque o nosso galardão, a nossa recompensa no reino de Deus é de acordo com as nossas obras. Sim, receberemos o dom da vida eterna, mas o galardão é de acordo com as nossas obras. São duas coisas diferentes. A vida eterna é a vida eterna. Depois, além da vida eterna, há a haver um galardão. Uns governam sobre 10 cidades, outros sobre 5 cidades, outros sobre 2 cidades, vários níveis de responsabilidade, ou digamos assim, por causa das obras deles, que será então um galardão além da vida eterna. Por isso, queridos irmãos, a responsabilidade do homem é para servir a sua esposa e a sua família para que eles possam crescer. E esse ato de serviço, de ser um líder servo, um líder que é um servo, esse ato de serviço, de liderança, é um ato de amor, é um ato de submissão. E por isso, queridos irmãos, por isso é que o homem tem que prover para a sua esposa e para a sua família. Tem que fazer, tem que se esforçar, tem que trabalhar para prover as necessidades físicas e mentais e espirituais da sua família. É a responsabilidade da cabeça do chefe da família, que é o homem. E foi assim que Deus decidiu. E essa é a responsabilidade do homem. Se você não está a cumprir essa responsabilidade, então você não está a servir como Jesus Cristo quer que você sirva. Como um submisso servente, servo à sua família. Queridos irmãos, precisamos entender que há diferenças entre o homem e a mulher. Diferenças físicas, por exemplo, o homem não pode dar à luz um bebé, simplesmente não pode. Foi da maneira que Deus nos fez. Com diferenças físicas. Também há diferenças espirituais. E diferenças nos nossos rolos que temos. Mas o que veremos é que teremos todo o mesmo potencial. Deus dá a certas pessoas umas certas habilitações, capacidades, dons diferentes que outros. Há diferenças. É a maneira que Deus ordenou. É a maneira que Deus fez. Há diferenças. Mas são todos igualmente importantes perante os olhos de Deus. Há diferenças porque Deus nos fez dessa maneira, com essas diferenças. Vejam, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Diz assim: Quero, entretanto, que saibas ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Cada homem está debaixo de Cristo. Jesus Cristo, por outro lado, é submisso ao Pai. Mas Jesus Cristo não é inferior ao Pai. São iguais. Mas o Pai é maior. O Pai é maior. São iguais em capacidade, digamos assim, em potencial espiritual. São iguais, como lemos em João 1, versículo 1.
O Verbo estava com o Pai, o Verbo era Deus com o Pai, mas um é maior que o outro. E um submete-se ao outro. Há uma submissão. E essa submissão é eterna. Será eterna. Mas isso não quer dizer que Jesus Cristo seja inferior. Segunda classe, não. Ele era família de Deus. Mas é o Pai que é a cabeça de Cristo. Jesus Cristo, de vontade livre, voluntariamente, se submete ao Pai. E por isso é que nós precisamos de voluntariamente nos submetermos a um ao outro e a Cristo. Então vejamos então no 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27 e 28. 15, versículo 27 e 28. Por todas as coisas se sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente excluiu aquele que tudo se subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, isto é, Cristo, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então o Cristo se sujeitará eternamente ao Pai. Por toda a eternidade, o Filho será submisso ao Pai. Porquê? Porque esse é o caráter deles. É o caráter de Jesus Cristo. É a sua maneira de ver coisas. É o exemplo dele para nós sermos submissos uns aos outros, submissos a ele, eternamente também. E por isso lembrem-se que a mulher não é inferior. Sim, em algumas áreas ela talvez seja superior. Por exemplo, na devoção, na solidariedade, na diligência, na resistência. Às vezes, certas mulheres têm capacidades mais fortes que homens. A mulher, a esposa, também pode ter certos talentos que o marido não tenha. Certas habilidades, sim, algumas são femininas, mas pode ter outras habilidades que o marido não tenha. Mas a responsabilidade de submissão da esposa é para apoiar a liderança do marido com os seus dons femininos, para ajudar o marido a servir como o melhor líder. Isto é, a ser um líder servidor. A responsabilidade de submissão da esposa, vou repetir, é apoiar a liderança do marido com os seus dons femininos para ajudar o marido a servir como o melhor líder. Isto é, como um líder servidor. Vejam comigo, se faz favor, em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 18 e 19. Colossenses 3, versículo 18 e 19. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Uma vez mais, ao próprio marido, não é a outros maridos, ao próprio marido. Igualmente, o homem é para ser o líder da sua esposa. E só dela. Não é de outras mulheres. Está claro, se é um líder numa empresa ou coisa assim, é uma coisa diferente. Mas no casamento, nas relações entre famílias, o homem é o líder na sua família, não é o líder de outras famílias. E essa liderança do homem não é para dominar, não é para ser um ditador, não é para ser um valentão sobre a sua esposa, não é para dar actos de perseguição contra a sua mulher, não. Mas é de carinho, de amor, um servidor que é um líder em atos de serviço, em atos de servir a sua família e a sua esposa. E por isso ela, como esposa, responde
com amor, com carinho. Porque ele está a servir a ela e por isso ela voluntariamente quer se submeter a ele. E por isso o homem não pode abusar ou usar de um modo indevido a sua esposa. Porque, por outro lado, a esposa, a mulher, não tem que aturar isso. Não tem que aturar isso. E por isso, estes princípios nos ajudam a entender o papel, digamos assim, as responsabilidades, as nossas responsabilidades na Igreja de Deus, as nossas responsabilidades espirituais. Vejam comigo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhes aprouve. Como Deus decidiu. Cada um de nós estamos na Igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. O corpo para dentro do qual somos batizados. Não somos batizados para dentro de uma seita ou de uma outra religião do mundo, mas somos batizados para dentro do corpo espiritual de Cristo. E nós, como membros desse corpo, somos postos nesse corpo em posições como Deus decide. Digamos assim, falemos em analogia. Um membro pode ter uma responsabilidade do corpo de ser o fígado. Outro membro tem uma responsabilidade do corpo de ser um dedo. Outro membro tem uma responsabilidade do corpo de ser, por exemplo, um braço, ou um cotovelo, ou um joelho, ou um nariz. Foi Deus que decidiu a qual parte do nosso corpo ser o nariz. Foi Deus que decidiu qual parte do nosso corpo ser uma mão ou um dedo. Imagine-se se o nariz quiser ser mão e que o fígado quiser ser um pé, uma grande confusão que teríamos. Mas cada um serve nas suas funções, nos seus papéis, nas suas responsabilidades que Deus lhe deu no corpo. E, igualmente, em analogia espiritual, Deus põe você na Igreja de Deus onde Ele quer. É Deus que decide. É Deus que decide. Esta pessoa vai ser o ministro, é Deus que decide, esta pessoa não vai ser o ministro. É uma decisão de Deus, não é sua. Não é você que diz, eu vou ser o ministro. Não. É Deus que põe cada um no corpo como lhe aprouve. E vem através de outros ministros que fazem a imposição das mãos ou a unção para pôr pessoas em responsabilidades. Isso vem através de Jesus Cristo, pela inspiração do Espírito Santo, aos outros ministros da Igreja, que depois passam isso a outros membros da Igreja. Mas é uma decisão de Deus. Não é nossa. Não é como você quer, mas é como Deus decide. Vejam então no versículo 4, versículo 6 de 1 Coríntios 12. Versículo 4 a versículo 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é mesmo. Deus dá dons, dá capacidades, habilidades diferentes a diferentes pessoas, conforme Ele decide, conforme lhe aprouve, para pôr as pessoas em certas posições no corpo. Por exemplo, deu ao fígado o dom de funcionar como fígado. Deu aos dedos o dom de funcionar como dedos. Deu ao nariz a função de funcionar como nariz. Foi um dom, habilitação, habilidades que deu a esses membros do corpo físico. Igualmente, o corpo espiritual, ele põe cada um nas suas próprias áreas que ele decide. Versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é mesmo. A mão tem um certo serviço, o nariz tem um serviço diferente. Igualmente, nós na Igreja, como membros da Igreja, temos responsabilidades diferentes. Mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E há diversidade nas realizações, isto é, nas ações com energia e coisas, há diversidade. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Vejamos então no versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um
visando a um fim proveitoso. Cada um tem as suas habilidades, os seus talentos espirituais, no corpo, na Igreja de Deus, para o bem da Igreja de Deus, para funcionar corretamente, para um fim proveitoso. É o Espírito Santo de Deus que é dado para nos ajudar a cumprir os nossos papéis, para o bem do corpo, que é a Igreja de Deus. Então, queridos irmãos, como é que nós podemos ter sucesso nas nossas 3 grandes áreas que eu falei hoje? Que um é o compromisso, o amor e a submissão, a ser um servente nestas áreas de amor, submissão e compromisso. Para termos sucesso nisto, precisamos do Espírito Santo de Deus diariamente. Você e eu não posso fazer com a minha própria força. Eu preciso do Espírito Santo de Deus. E por isso é que é importante, queridos irmãos, para um casamento ser feliz, para termos esta mesma, digamos assim, mentalidade, esta mesma maneira de ver as coisas, para haver uma felicidade entre o marido e a mulher. Vejam, por exemplo, você quando vai trabalhar no campo, você, por exemplo, põe 2 bois de mais ou menos da mesma capacidade para pôr o jugo para lavrarem o campo. Não põe de um lado um boi e do outro lado uma ovelha, porque um é mais forte que o outro e não vão lavrar o terreno de uma maneira correta. É bom ter dois, digamos neste caso 2 bois, de qualidades semelhantes, de força semelhante, para fazerem o trabalho, para ararem a terra corretamente. É o que Paulo descreve aqui em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. O que ele está aqui a dizer é que não se casem crédulos, pessoas que são crentes, com os que não são crentes, porque vai haver um julgo desigual e vai haver dificuldades no casamento e no matrimónio e na vida depois. E para o vosso bem é bom terem pessoas de crença semelhante, isto é, ambos serem crentes, acreditarem em Cristo, acreditarem nas promessas de Deus, acreditarem nas leis de Deus e os seus princípios. Porquê? Para haver esta comunhão. Porquanto que sociedade pode haver entre justiça e injustiça? Ou que comunhão da luz com as trevas? Por isso, uma pessoa que é um crente, casar-se com um que não seja crente, uma pessoa que está na igreja, casar-se com uma pessoa que não está na igreja, vai causar grandes problemas. É simples. É muito simples. É o que ele diz aqui. E também em 1 Coríntios capítulo 7, em 1 Coríntios capítulo 7, estava a falar aqui de pessoas que estavam casadas e que depois foram convertidas e vieram para a igreja, e por isso pessoas que aprenderam gentios, particularmente gentios aqui em Coríntios, que começaram a aprender a verdade, já estavam casadas e por isso um veio para a igreja, talvez o outro não veio, não é? Estava, por exemplo, um membro na igreja, o outro não. Mas diz aqui em 1 Coríntios, versículo 7, 39, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Casaram-se, antes de virem para a igreja, estão casados. Está ligada. Enquanto vive o marido. Porque os dois são uma carne. Casados na igreja ou não, são uma carne. Contudo, se falecer o marido, porque ela, por exemplo, está na igreja, o marido não está. Se o marido falecer, mas ela está na igreja, agora ela está livre para se casar de novo. É o que diz aqui. Fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Só se pode casar com uma pessoa que tenha um jugo igual. Um crente com um crente. Não é um crente com um incrédulo. Vê-se aqui o mesmo princípio.
só se pode casar com outro verdadeiro cristão. Queridos irmãos, como é que podemos ter sucesso no nosso matrimónio, no nosso compromisso, amor e submissão? Só podemos ter sucesso com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E por isso é muito importante para aqueles que ainda estão solteiros, pensem que é importante casarem-se com uma pessoa que seja, digamos assim, de um jugo igual, que sejam de uma maneira de pensamento semelhante, isto é, crentes com crentes, para não haver problemas no futuro no vosso matrimónio. Porque vai haver. Porque ao menos se ambos são crentes e ambos querem seguir estas leis de Deus de compromisso, de amor e de submissão, então vão seguir neste caminho de acordo com as regras de Deus para ter um casamento com sucesso, e então dará sucesso. Não é porque não façam erros, não é porque de vez em quando falhamos, mas é porque estão comprometidos pela vida inteira. Querem amar um ao outro, querem submeter um ao outro, querem fazer o que é o bem para a família, de acordo com a maneira que expliquei. Por isso, precisamos do Espírito Santo de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos 8, versículo 7 a 9. Romanos 8, versículo 7 a 9. Romanos 8, versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, tem este pendor, esta inclinação da carne, é inimigo contra Deus, porque não é crente. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porque não é crente, não está sujeito à lei de Deus. Portanto, os que estão na carne, que são carnais, têm uma maneira carnal de pensar, que não têm o Espírito Santo de Deus, não podem agradar a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se vocês se arrependeram, fizeram um compromisso através do batismo, receberam o Espírito Santo após a imposição das mãos, pela ação e a oração do ministro de Deus, se estáis no Espírito, porque não estão na carne, se de facto o Espírito de Deus habita em vós, se de facto você se arrependeu de verdade, porque Deus é que vê os corações, e se alguém, por isso, não tem o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, esse tal não é cristão. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O corpo está morto por causa do pecado e por isso para de pecar e não continua a viver dessa maneira. Precisamos do Espírito de Deus para ter sucesso nos nossos casamentos. Porque é o Espírito de Deus que escreve as leis de Deus nos nossos corações e nas nossas mentes. Isso é o que sabemos que é a nova aliança, que é o Espírito de Deus para escrever as leis nos nossos corações e nas nossas mentes. Queridos irmãos, por isso, uma conversão espiritual afeta o seu matrimónio. Você precisa de estar convertido espiritualmente. Por isso, você não pode ser egoísta, vaidoso, arrogante. Você não pode estar a dizer, olha, ela faz isto, ou ela fez aquilo, ou ela tem isto errado, ou ele faz isto, ou ele faz aquilo, ou ele diz isto errado. Mas, aliás, como é que posso ajudar a ele? Ou como é que posso ajudar a ela a crescer? Porque isso é o que Cristo faz por nós. Ele nos ajuda a crescer. Ele nunca nos deixa, desde que nós continuemos no caminho. Mas, por outro lado, se o marido é um que pensa, olha, eu só quero gastar dinheiro nas coisas para mim, o que é que eu vou comprar? Eu vou comprar isto, vou comprar outra coisa, vou comprar outro computador, vou comprar isto, e deixo as necessidades da família de lado, não estou a pôr amor e a submissão da família em primeiro lugar. Se ele está a fazer isso, está ele a pensar primeiro nas necessidades da sua esposa e dos seus filhos, das suas filhas e da sua família, ou não? Por isso vejam,
o que esta humildade, esta submissão faz para cada um, para terem um casamento, um matrimónio cheio de sucesso. Queridos irmãos, esta conversão espiritual é essencial para termos um compromisso pela vida inteira, para termos um amor verdadeiro, como o amor agape de Deus, e para termos uma submissão correta de um para com o outro. Vejam o que diz aqui em Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Provérbios 15, versículo 3. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor veem tudo, contemplando os maus e os bons. O Senhor vê tudo. Deus está a olhar e a ver você. Mesmo que você esteja sozinho, Ele está a olhar. A pergunta é, você está a crescer? Você está a aprender? Sim, está claro, nenhum de nós somos perfeitos. Mas estamos a crescer e a aprender? Precisamos do Espírito Santo de Deus diariamente para que o Espírito Santo de Deus trabalhe e nos guie na direção correta. Não na direção das nossas paixões, mas na direção do caminho da verdade. Aquele caminho que é estreito e apertado e difícil para termos um casamento ou um matrimónio feliz. Queridos irmãos, o compromisso, o amor e a submissão não são simplesmente leis básicas do matrimónio, mas estes três também nos ajudarão a ter uma eternidade feliz para sempre no reino de Deus.